Olá, muito boa tarde. Hoje temos mais uma convidada especial, que é uma pessoa que para mim me transmite um carinho muito grande, com quem já tenho trabalhado, que é a minha querida amiga Alícia. Alícia Freitas, que é psicóloga clínica e que é membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses e que é uma pessoa que trabalha tanto a nível clínico no público, como também a nível clínico no sistema privado. Também é uma pessoa que se preocupa muito em várias vertentes da psicologia clínica, com alguns artigos e alguns feitos extraordinários, que são as atividades que se propõe a realizar com crianças e jovens para colmatar algumas falhas sociais existentes. Por isso mesmo, hoje temos aqui a Alícia com uma temática que também é muitíssimo pertinente neste momento, não só em confinamento social, mas também para os nossos jovens, e também faz parte dos tais trabalhos e dos tais estudos que ela tem com jovens e crianças. A temática de hoje é pais, filhos e a tecnologia. Como gerir os equilíbrios e os desequilíbrios em tempo de crise. Olá, minha querida, que sejas bem-vinda, está bem? Vamos falar um bocadinho sobre esta Viva, temática. Mário. Agradeço imenso as palavras simpáticas que me dirigiste, não querendo repetir aqui o teu elogio, mas realmente também sinto por ti uma grande admiração, sobretudo porque tu fizeste um percurso muito na linha que eu me identifico e muito na linha do desenvolvimento emocional e da inteligência emocional. E acho que num contexto em que vivemos e sobretudo passa um bocadinho por aquilo que nós vamos falar hoje também, como é que ficam os afetos e como é que nós ficamos e como é que nós nos sentimos nesta fase, com este desafio enorme que nos foi colocado com a pandemia. Agradeço também este desafio tecnológico, a psicologia, tecnologia, dificilmente se entendem. Claro. Confesso que sou pouco paciente, mas que estou disposta a aprender. E foi nesse sentido que também aceitei um pouco este desafio, sendo muito diferente, porque habitualmente costumo ver as pessoas e perceber nelas as suas reações, aqui será um bocadinho diferente. Claro, perfeitamente, ora aí está. Então vamos lá. Eu gostaria que começasses por abordar esta temática, que é uma temática extraordinariamente importante e interessante e que neste momento assola a casa de praticamente todos os portugueses. Porque se bem que neste momento estamos cada vez mais a chamar as crianças para as novas tecnologias, se bem que o Ministério da Educação, e muito bem, arranjou uma solução para que as crianças e os jovens não estejam sem a escola, também depois há o lado negro destas tecnologias todas. E aquilo que eu queria que começasses por nos falar é isto mesmo: que cuidados é que os pais devem ter com eles próprios, porque nós hoje vamos falar nesta dicotomia pais e filhos, e foi uma conversa que nós tivemos em off muito interessante, porque isto tem que começar tudo pelos exemplos dos pais, para que depois seja transportado para os filhos. Pronto, e a minha questão era esta mesmo: o que é que os pais devem fazer para transportar os exemplos para os filhos nesta altura que estamos 24 horas confinados em casa e que obviamente as novas tecnologias nos chamam e nos apelam? Esta questão, Mário, é pertinente e é muito importante que comecemos exatamente pelos pais. Por nós, eu e tu também somos pais, também temos este desafio, não propriamente só neste momento, mas claro que temos que nos ligar ao mundo e dar continuidade à nossa vida, passou sobretudo pela ligação e pela inovação tecnológica nesta fase. E de facto conseguimos coisas fantásticas. Eu consegui visitar o Louvre com o meu filho,
E foi uma experiência interessante, claro, fiquei o sonho de um dia visitar no real, mas neste momento não sendo possível. Há sempre um lado cativante. Mas, por outro lado, tem sido uma preocupação para a comunidade científica, não só neste momento, mas já anteriormente, temos-nos questionado, sobretudo as pessoas que trabalham nas áreas das dependências, e tendo em conta a evolução e os estudos atuais, tem havido um aumento da ligação à internet ou da utilização problemática da internet que tem, em alguns estudos, até superado o aumento que tem existido a nível de consumo de drogas. E isto coloca-nos um grande desafio no momento atual. Respondendo à tua questão diretamente, nós temos que pensar aqui em 3 focos. O primeiro deles é os pais como pilares. Nós somos desafiados aqui de forma tremenda nesta ligação à tecnologia, sobretudo porque antes de mais somos modelos. Nós podemos dizer muitas coisas aos nossos filhos, mas, sobretudo, eles vão sempre absorver a atitude e a forma como nós estamos também perante a situação. Cabe-nos a nós, claro, porque a tecnologia é apelativa. Tudo o que é desenvolvido, as aplicações, as plataformas, as redes sociais são cada vez mais apelativas. E todos os mecanismos tecnológicos produzem em nós, a nível uma ativação neuronal também e ativação dos nossos centros de prazer. Ou seja, isto é difícil depois, nós imaginemos, temos um filho que passa 6 horas a fazer um determinado jogo. Um jogo apelativo, onde há cores, onde há movimento, onde há bónus, onde há sucessivamente a ativação dos centros de prazer. Depois dá-se aqui uma energia e uma ligação que é muito intensa, porque depois entra aqui numa concorrência difícil para os conteúdos também escolares. Quem é que depois quer pegar no livro? Questiono eu. Essa tem sido uma das questões principais dos pais. Depois, cabe-nos a nós, isto para dizer o quê? Há aqui uma questão que é central, que é a autorregulação, a nossa, nós termos a capacidade de perceber, e é muito simples fazermos este exercício. Quantas horas passamos por dia nas redes sociais? Uma questão que eu coloco. Cada um tem que olhar para si e perceber como é que tem sido a sua ligação e a sua vivência e qual é o uso que faz. Claro que não estou aqui para diabolizar, e tu sabes disso, a tecnologia tem imensas vantagens e eu considero que tem sido também um apoio emocional, porque não nos sentimos tão sós. O isolamento a que fomos sujeitos não é sinal de distância emocional, precisamente porque temos a capacidade de telefonar a alguém, porque nos mantemos próximos das pessoas e isto é promotor da nossa saúde mental. Se fosse há 20, 25 anos atrás, 30 anos, já não seria possível. Portanto, temos que encarar e ver aqui também as mais-valias e usá-las sempre a nosso favor e não contra nós. É importante aqui a questão da autorregulação também nos filhos. Se calhar, em vez de, e isto é algo que se incute, temos aquela tendência de, já estás aí há muito tempo, vamos desligar isto tudo agora, não é? Colocar uma questão de forma diferente. Há quanto tempo é que já estás a jogar? Não achas que já passaste muito tempo? Que outras coisas é que podes fazer? E ir interrompendo também aqui de forma a não perpetuar ou não aumentar o número de horas que é feito a esta utilização. Este é um aspecto muito importante. Depois, aqui, se nós pensarmos, os nossos filhos começam já nas atividades escolares. Então, a regra deverá também manter-se o não uso do telemóvel, por exemplo, durante o período escolar, ou seja, quando estão em tarefas escolares, a telescola, ou eventualmente uma outra aplicação em que estejam em contato com as tarefas escolares, não devem também fazer utilização dos aparelhos eletrónicos, à exceção daquilo que é necessário, obviamente, para acompanhar. Um outro foco que é o equilíbrio mundo real versus mundo virtual. Onde é que está o equilíbrio? E outra questão, a importância do silêncio tecnológico. Isto parece um pouco estranho, mas nós temos pouco silêncio na nossa vida.
E nós precisamos, é estruturante também para a nossa saúde mental, sobretudo quando falamos de criatividade, de criar brincadeiras, de explorar coisas, é importante termos o vazio. É uma palavra importante em termos de saúde mental, é um conceito, é uma ideia, é um momento até para nós próprios pensarmos esta situação e encontrarmos estratégias e recursos para lidar melhor com esta fase de vida. Portanto, é nestas questões que está depois o tal equilíbrio. Se nós encontramos depois esta ligação ao mundo virtual, se é excessivo ou não no dia a dia, e se conseguimos depois superar ou ter tempos de brincadeiras, tempos de interação. Eu não vou defender aqui a ideia de ter, eu acho que as famílias também, pode ser um fator de stress, estarmos aqui com o calendário e ter que ocupar sempre os meninos e ter que criar aqui, porque nós vemos no Facebook, agora os outros pais estão todos a fazer bolos, os outros pais estão todos a fazer desafios com os filhos ou artes manuais, e a dinâmica da família nem segue muito essa linha. Portanto, eu acho que cada família deve olhar por si e perceber quais é que são os seus pontos fortes, quais é que são as suas interações, que tipo de prazer é que têm, que tipo de práticas é que já desenvolviam e o que é que pode ser positivo para os filhos neste momento. Portanto, não acho que se deva colar ou tentar ir atrás de um conceito ou de uma criação de rotinas muito fixas que depois constituem um fator de stress, porque os pais também ficam frustrados por não estarem a conseguir. Sim, E sim, depois cada eu questiono família, onde é que está o prazer. Cada perfeitamente, família é única, ora aí está, exatamente. cada família é única e as pessoas têm que parar e têm que ver quais são as dinâmicas que servem mais à nossa família, que é mesmo assim, porque a tua família tem dinâmicas já instituídas que a minha não tem e não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, eu que estou em confinamento social e me servir das dinâmicas da família do lado, porque obviamente que não cola, sem dúvidas absolutamente nenhuma. Basta aí numa situação que é extraordinariamente importante e eu gostaria que falasses um pouco mais sobre isso, que é o tempo. O tempo que nós passamos à frente das novas tecnologias. E eu gostaria de ouvir de ti, porque és técnica e és pessoa que estás no terreno e que sabes aquilo que é o consensual ou é o que deve ser mais ou menos regrado, não é? Se nós devemos impedir que as crianças, por uma vez por todas, isto é uma discussão que se faz muito, utilizem no seu dia a dia as novas tecnologias, ou se, de facto, as novas tecnologias fazem parte da vida delas e devemos regrar a utilização das novas tecnologias. Porque eu já ouvi muita gente e estudiosos da matéria e pessoas que eu sigo diariamente a nível dos seus blogs e a nível dos seus artigos para jornais e tudo. E estou-me a lembrar de uma escritora que eu sigo diariamente, que é a Raquel Varela, que há uns tempos defendeu que os tablets não deveriam entrar nas escolas e que os telemóveis não deveriam entrar nas escolas. E a Raquel, eu por acaso conheço-a pessoalmente, é a minha amiga pessoal já há muitos anos dos tempos de estudo de Coimbra, porque ela iniciou o curso dela em Coimbra, e depois tive uma conversa com ela sobre isso, porque é uma pessoa com quem eu contacto com alguma frequência, e eu gostaria de ouvir de ti se devemos ser radicais a este ponto, ok, ou se de facto não o devemos ser e as tecnologias fazem parte da vida deles e como é que nós devemos agir mediante esta situação. Essa é uma questão, Mário, muito pertinente, que tem sido alvo também de grande discussão. Aquilo que eu defendo, e também outros profissionais ligados a esta área, que têm sido estudiosos também desta área, é uma utilização saudável. Porque nós evoluímos, não é?
A tecnologia faz parte da nossa vida, não vai deixar de existir. Os nossos filhos podem ter empregos em que trabalhem exclusivamente pela tecnologia, pelo mundo todo, e nós não podemos impedir ou deixar desenrolar aquilo que a tecnologia nos traz de bom. Eu vejo sempre, a minha opinião pessoal, é uma utilização que nos permita potenciarmos as nossas ligações, que nos permita potenciar os conhecimentos, o dia a dia, a nossa interação, a nossa missão, os nossos trabalhos, os nossos valores, enfim, todo o rol de questões profissionais e pessoais, mas que nos permita essencialmente também darmos continuidade à nossa vida e nos lembrarmos e não nos esquecermos que somos ou temos uma essência humana, nós não somos máquinas. Ora está, isso é Nós, que é as muito importante. máquinas, eu defendo que devemos utilizá-las e dominá-las e não ao contrário. Quando há um Elas nos domínio dominem da a nós. máquina sobre o homem, aí já podemos falar do tal desequilíbrio, por isso é que eu gosto muito da palavra equilíbrio em saúde mental, e aí se calhar já não estamos a usufruir, a usar da mesma forma e da forma mais adequada para nós. Em relação à integração na educação, tem que ser algo gradual, que faça sentido. Mas eu não sou a favor início, por acaso conheço também a Raquel, por acaso vi esse artigo, fez-me pensar muito. Não conheço neste momento estudos, aqui na Madeira foram implementados os tablets nas salas de aula, daquele que sai, está a decorrer ainda o estudo ou a avaliação em torno do mesmo. Acredito, como tudo na vida, Mário, que encontremos bons resultados, Claro. E à medida que a utilização progredir, que vamos melhorar também algumas intervenções. Aquilo que me parece, e é um ponto-chave, e para mim é fundamental aqui, é a tecnologia nunca pode substituir a relação humana, o toque, a presença, o cara a cara, o olhar, portanto, porque nós somos isto. E a partir do momento em que substituirmos tudo isto por tecnologia, e eu digo isto porque no meu trabalho com jovens, às vezes é comum dizerem assim, eu consigo falar com uma colega no chat, mas na escola nós não falamos. E começo-me a questionar que geração é que nós teremos daqui a 10, 15 anos, porque se nós perdermos as nossas qualidades de relação, de estabelecimento, de ligação, de frustração, até a própria, o dizer algo difícil ao outro, ou confrontar o outro, porque nós temos isto nas nossas relações no dia a dia, Claro, as crianças têm, os jovens têm, é muito mais fácil, se eu me zango contigo, chego ao fim do dia, ponho um post no Facebook, muito zangado, posso não te identificar, ficará a minha marca, porque aquilo que vai para a internet ficará para sempre na internet, claro. Ou eventualmente envio-te uma mensagem no chat, olha, aconteceu isto, estou chateada, estou isto ou aquilo, porque é muito mais fácil assim. Mas eu perdi a oportunidade de, no confronto com o real, de perceber qual é que é a tua reação, como é que é o teu olhar, como é que foi confrontar a situação, até porque no chat, se não me apetecer, posso simplesmente desligar. Não, mas tu estás a pegar num ponto fulcral. Isto, mais uma vez, começa pelos pais e está-se a transmitir para os filhos. Hoje em dia, e nós vimos isso, nós pomos um post na internet, ou no Facebook, ou no Instagram, ou uma coisa qualquer, e aparecem muitas pessoas, e às vezes até avatares, não é? A comentar aquilo e a maldizer e a desrespeitar a nossa opinião. Mas obviamente que essas pessoas, no cara a cara, não o fazem. Não fazem. E é muito usual. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que neste momento já deixei de comentar certo tipo de coisas no Facebook e que muitas das vezes me daria gozo fazê-lo, dar a minha opinião. Eu não o faço porque sei que a minha opinião não é respeitada. E neste momento a liberdade de opinião, nestas redes sociais, tem muito que se diga. Porque as pessoas têm uma falta de respeito pela opinião dos outros que é extraordinária e depois escondem-se atrás destes canais para tratar mal as pessoas.
E, sinceramente, isto é um ponto de reflexão, porque, de facto, a situação dos tablets e destas situações todas nas escolas, e isto ser uma ferramenta usual das crianças, faz com que esta situação pessoal existente, e que faz todo o sentido, porque nós somos seres sociais, nós nunca podemos defender que aquilo que nós estamos a fazer agora aos dois seja mais importante do que estarmos os dois juntos numa conversa. Hoje em dia é importantíssimo, foi aquilo que falaste há bocado, porque estamos em isolamento social e estas novas tecnologias são extraordinárias até para a nossa saúde mental, mas não podem de modo algum substituir o toque, o carinho, a expressão, o estarmos juntos, o irmos tomar um café. Eu ainda no outro dia dei por mim, com os amigos, que estão longe, um deles fez anos, e nós fechámos a festa de anos todos pelo Zoom, como estamos agora aqui a fazer, estávamos para aí uns 10, e todos a falar uns com os outros, e cada um a ver o seu copo em casa, e passado um bocado já estávamos a cantar, já bebíamos um copo, já fazíamos um FRA, e foi uma grande festa. Agora, isto não substitui, claro, logicamente, mas não substitui, nem é tão forte, nem é tão prazeroso como se nós estivéssemos todos numa mesa de jantar, como costumamos fazer todos os anos. Isto é importante que as pessoas, vejam. Mas abre aqui uma possibilidade e abre uma porta que é importante para a nossa saúde mental. E desse lado vejo uma vantagem. Nós assistimos também, e tive a oportunidade de falar com pessoas amigas que conseguiram, por exemplo, esta Páscoa, juntar mais pessoas à mesa do que em qualquer outra Páscoa da sua vida. Eu acho que isto é significativo. Mas à mesa virtualmente. Virtualmente. Eu também o fiz. Os meus pais estiveram à mesa comigo, a minha irmã que está em Macau também esteve à mesa connosco, pronto, e a minha irmã não viria, independentemente de isto acontecer ou não estaria, a não ser desta forma. E se calhar, se não fosse este Covid-19, nós não nos tínhamos lembrado de a pôr à mesa diante destas novas tecnologias. Porque as tecnologias já existiam, nós não as utilizávamos. Eu, por exemplo, esta ferramenta que nós estamos a utilizar agora, o Zoom, eu nunca a tinha utilizado. De há um mês para cá, eu posso dizer que já a utilizei para aí umas 30 ou 40 vezes. Okay? Eu faço a minha vida neste momento a partir desta ferramenta. Desde as aulas que dou, ainda hoje de manhã, tive a manhã toda a dar aulas, e foi através desta ferramenta. E depois destas conversas que vou tendo também é com esta ferramenta. Agora, as ferramentas já existiam, mas o que é como nós, felizmente, somos seres sociais e fazemos a vida, uma vida de carne e osso, é mesmo assim, como se costuma dizer, e que estamos pessoalmente com as pessoas. Ainda hoje eu tive alunos nas aulas a dizer: professor, nós andamos um bocado baralhados e isto não substitui de forma nenhuma o prazer de nós estarmos todos dentro de uma sala de aula e de nos tocarmos e de nos olharmos, e ao nível da própria comunicação, vermos como é que um comunica com os olhos, com o corpo e essas coisas todas, e aqui isso não dá. Pronto. E o prazer, e os próprios alunos refletem que isto é uma ajuda, mas não pode ser o futuro. Eu concordo, Mário, e há um aspecto aqui que tu focaste e que eu gostava de sublinhar, que é: a comunicação não se faz só pelo aquilo que é transmitido em palavras. E é uma questão muito pertinente aqui com os nossos jovens. Eu costumo sempre abordar, que é: eu posso estar num chat com um amigo, não é? Imaginem, sou uma jovem de 15, 16 anos, estou a faltar às aulas há uma semana. E há uma colega que envia uma mensagem no chat: então, tens faltado às aulas, está tudo bem? Eu posso responder que está tudo bem. Mas ela não me vê, não percebe o meu olhar, não está a aferir o meu tom de voz, e tudo isto faz parte da comunicação e do entendimento entre nós. Muito daquilo que é transmitido entre as pessoas pode nem ser por aquilo que nós dizemos factualmente. A nossa atitude não verbal também demonstra muito e também comunica muito ao outro. E são aspectos que são fundamentais aqui. Outro aspecto que eu estava aqui a pensar enquanto te ouvia é: este tempo fez-nos pensar muitas questões das nossas vidas. E, sobretudo, se calhar, valorizamos muito esta forma de interação porque nos falta
a ligação ao outro. E a Claro. única via que nós temos de conseguir essa ligação é pela via tecnológica, uma vez que estamos confinados e não podemos ter um contacto direto. E por isso também, lá está a valorização que aqui faz-nos pensar em todo o nosso bem-estar emocional e o que é realmente importante para nós emocionalmente é a ligação aos outros. Perfeitamente, E sem dúvidas usarmos a tecnologia a nosso favor nesse sentido, eu acho que é uma mais-valia. sem dúvidas nenhumas. Olha, eu agora queria te fazer uma pergunta que de certeza absoluta já te fizeram. E assim uma pergunta muito direta e pragmática. Quantas horas, se eu fosse um pai, chegasse ao pé de ti e numa consulta perguntava-te assim, quantas horas é que o meu filho deve estar no uso ou na utilização das tecnologias em lazer? É assim, isso é uma questão muito recorrente. Encontramos aqui vários autores que têm várias orientações. Uma delas é que a criança até os 3 anos não deve ter contato com tecnologia. Eu questiono, quem é que faz isto? Eu não faço, o meu filho tem 22 meses e já tem. Portanto, eu gosto muito, Mário, de aproximar a minha intervenção à realidade e à vivência das pessoas. Não sou a favor que, e já tive situações dessas em consulta com crianças pequenas à hora da refeição, um menino está no tablet a ver um desenho animado qualquer e o outro filho está no telemóvel a ver uma música qualquer que gosta da altura e perde-se aqui a interação. E não há família, e não há família, e a família... E não há família e não há ligação, porque é muito mais fácil para os pais, repara. Aqui a questão mais significativa é, se nós tivermos um tempo de espera, ou estamos num restaurante, não é? Todos no almoço de família, imaginemos. As crianças antes corriam, brincavam, faziam barulho, são crianças, faz parte, é importante para o próprio desenvolvimento. Neste momento, o que é que nós temos, habitualmente? Temos crianças sentadinhas, caladinhas. Cada um com o seu telemóvel, claro. Ou estão no tablet. Portanto, esta questão aqui das horas, na minha opinião, mas com fundamentação também de vários autores e que vão explorando sobre isso, mais uma vez, tento responder com bom senso e percebendo também a dinâmica da família. Esta fase que nós estamos a viver de confinamento e isolamento é difícil de criar aqui um horário. Porquê? Porque eu posso passar o dia todo, os meus filhos agora iniciaram a escola através do Zoom, por exemplo, têm aulas de música através do Skype, têm, por exemplo, fazem os seus treinos também com atividade física, ou seja, passam uma boa parte do seu dia ligados à tecnologia, mas vamos ver sempre que tipo de utilização é feita, não é só o horário, não é só... A minha questão foi feita, a questão que eu te pus foi em lazer, porque neste momento temos que ver uma coisa, temos que dissociar, e ainda bem que estás a pegar nisso. Uma coisa é eles estarem a trabalhar com as novas tecnologias para a escola, ou para a atividade de música, ou para a atividade desportiva, e isso neste momento têm que o fazer porque não podem ir à escola, não podem ir à música e não podem ir ao desporto. Okay? E é uma forma de colmatar essa impossibilidade de estar no local. E outra coisa é em lazer. E aquilo que eu falo é em lazer, porque eu sei perfeitamente, e a minha filha cá em casa, nós sabemos que ela terá que ir às plataformas que estão disponíveis para fazer o seu trabalho diário escolar e depois sabemos perfeitamente dissociar isso do período de lazer que temos estipulado para ela e que ela sabe porque durante esse período está à vontade dentro daquilo que pode manusear no tablet dela. Okay? Claro. Nós temos isso mais ou menos estipulado. E a tecnologia, e é um dos fatores também positivos desta fase, é induzir distração e lazer. E
Parece que não, mas a resposta vai um pouco também no sentido daquilo que eu te falava há pouco. O facto de termos o tempo de lazer, também é importante os pais perceberem o que é que os filhos fazem no tempo de lazer. Se me disserem que tem uma criança de 6 anos que faz 4 horas de jogo online por dia, eu considero que é excessivo, obviamente. Primeiro temos que pensar numa graduação. Segundo, temos que pensar que o jogo online ativa muito a criança. Se for à noite, então desaconselho, e aliás os especialistas do sono, e curiosamente ainda esta semana acompanhei um webinar sobre o sono e gostava de deixar aqui também a recomendação aos pais, muito importante valorizar o sono. Eu acho que tem havido uma certa tendência, e nesta fase ainda mais, de deixar os horários de sono mais, pronto, Relaxados. há sempre uma maior flexibilidade, Sim, claro. mas tem que existir aqui alguma regra a este nível, até porque quanto mais pequena for a criança, mais interferência tem. Por exemplo, a luz emitida pelo telemóvel interfere com a produção de melatonina, que por sua vez interfere na hormona do crescimento e que por sua vez também interfere no sono. Para além do mais, os especialistas, e a nível neurológico é indicado que 1 a 2 horas antes de ir dormir não existe a exposição a ecrãs. Porque lá está a tal estimulação. Imagina, a criança faz um jogo antes de dormir, não é? Automaticamente está mais estimulada, induz uma alteração não só na quantidade de sono, mas também na qualidade de sono, que é outra questão, que é dormir a noite inteira de forma profunda. Claro. Exatamente, que é o sono recuperador. A criança até pode ficar, mas tem agitação, ou se tem pesadelo, ou se está estimulada porque fez muitas horas, inclusive antes de dormir. Claro que interfere também na qualidade do próprio sono. E isto é uma questão que eu gostava de acentuar aqui. O tempo de lazer na tecnologia, e respondendo agora à tua questão, não há uma resposta mágica, tem que ser adequado. Primeiro, à idade da criança, e isto é uma questão que os pais têm muito, que eu gostava de introduzir aqui e cruzar algumas regras parentais com o uso da tecnologia. Um filho de 7 anos, um filho de 15 e outro filho de 20, imaginemos. Não podem ter todos a mesma regra. O de 6 anos tem que ter um tipo de regra e é preciso atender a determinadas circunstâncias de segurança, que é uma questão pertinente aqui na tecnologia, não é só o que é que ele está a fazer, é com quem é que está, porque muitas vezes interagem sem que os pais tenham conhecimento e ligam-se a outras pessoas que por vezes também não conhecem. Portanto, há aqui questões muito pertinentes. Isto também, por outro lado, relaciona-se com a organização do próprio espaço. Onde é que está a tecnologia? Não é recomendado que a tecnologia esteja no quarto. Que uma criança de 10 anos, 11 ou 12, passe uma boa parte do seu dia no seu quarto, sozinha na tecnologia. É preferível que esteja num espaço partilhado, onde se consiga mais facilmente perceber o que é que a criança está a fazer, que tipo de utilização está a fazer e com quem é que está e que perigos é que pode também correr. Claro, se falarmos aqui de um adolescente, já se coloca mais as questões da privacidade e também os especialistas discutem muito isto. Há pessoas que dizem que os pais defendem que os pais devem ter a posse dos filhos para poderem também exercer algum controle e perceberem o que é que está a acontecer. O professor Daniel Sampaio, por exemplo, tem um livro recente sobre o telemóvel. Ele defende que o adolescente deve ter a sua privacidade. E, portanto, são tudo aqui áreas pertinentes para pensarmos em função da idade e do desenvolvimento. Também outra questão é, qual é o benefício? Qual é, por exemplo, o miúdo passa o seu tempo de lazer a explorar uma área nova. Posso dar aqui até o exemplo de uma youtuber que eu por acaso vi uma reportagem que achei muito interessante, e nós sabemos, Mário,
para quem tem filhos na idade escolar, os youtubers dominam o mundo da comunicação dos nossos filhos. Completamente. É uma Tudo coisa aquilo extraordinária. eles ganharam aqui um potencial e tudo aquilo que nós podemos fazer e o que eu recomendo a esse nível, obviamente não é entrar no radicalismo e na vais ver, a não ser que tenha conteúdos francamente apropriados, mas aconselho que os pais se sentem um pouco também com os filhos, vejam os conteúdos, que tipo de brincadeiras é que são veiculadas, que tipo de situações é que são transmitidas e que esclareçam também os filhos sobre este tipo de informação que é veiculada pelos youtubers. Portanto, se o jovem está, por exemplo, a seguir uma youtuber que faz desafios de matemática e que se dedica à matemática, isto pode ser belíssimo, isso seria fantástico. Um fator motivador para se interessar ou disputar aqui um gosto por uma disciplina que é extremamente desagradável ou meio desprazerosa para a maior parte dos jovens e que muitos alunos até fogem da matemática. Portanto, eu não te consigo responder de forma concreta, mas há aqui uma questão que nós temos que atender. Que sinais é que os nossos filhos exibem? Que sinais é que são que nós estamos a ver? Por exemplo, o nosso filho, a nossa filha faz uma utilização e nós percebemos que maioritariamente o foco de interesse é sempre em torno daquilo, que o espaço mental é excessivamente ocupado pela vontade de estar ligada. Por exemplo, uma rede social, não precisamos ir muito longe, que curiosamente também é diferente de rapaz para rapariga. Há aqui perfis diferentes. Sendo que as meninas têm mais apetência para a comunicação e as redes sociais e os rapazes mais para os jogos online. Por exemplo, uma menina que passa a maior parte do dia ligada ao telemóvel, na troca de mensagens, que sai com os pais e fica sem bateria. O que é que acontece? Fica irritada, zanga-se, tem comportamentos agressivos, fica com o dia estragado, tem comportamentos desadequados perante os pais, fica frustrada, perde o controle. Temos que ponderar aqui o que é que está a acontecer. Portanto, não há uma resposta única e acho que é um erro, na minha opinião, nós limitarmos e dizermos, olha, para 15 anos o mais adequado são 4 horas. Não. Temos que fazer uma avaliação. Por exemplo, uma das questões que os jovens me referem quando eu questiono as vantagens das redes sociais é o facto de poderem estar ligados a pessoas que não vivem perto, têm amigos que conheceram no verão. Um jovem mora em Santa Cruz e namora com uma jovem que vive no Funchal, é uma forma de manter a aproximação e a ligação. Da mesma forma que os adultos têm isto, quando as pessoas... logicamente. E é uma forma positiva, não é? De manter a ligação. Estamos a ficar sem tempo. Peço-te imensa desculpa. A conversa está extraordinária. O tempo é muito curto. Passa rápido. Olha, temos 10 minutos neste momento e queria-te fazer mais 4 questões. E tens que responder a cada questão num período recorde. Ok? Pronto. Então é assim. A primeira questão que te queria pôr será que a tecnologia está a ajudar ao equilíbrio psicológico nesta fase de confinamento? É uma questão pertinente e tem um enfoque no positivo e nas vantagens da tecnologia, que nós temos que atender, e realmente o equilíbrio psicológico passa muito pelas ligações e por nos mantermos próximos emocionalmente de outros. E se pensarmos assim, Mário, nós temos aqui ferramentas tecnológicas que realmente têm ajudado e têm contribuído de forma significativa para nos mantermos ligados a pessoas de quem gostamos. Não nos sentimos tão sós. Ou seja, este isolamento, este confinamento não é sinónimo de distância emocional porque temos um telemóvel, por exemplo, à disposição, porque temos uma rede social, porque conseguimos fazer uma chamada com a família no Zoom e aproximar todos aqueles que estão mais distantes, e isto é significativo.
porque conseguimos manter a nossa rotina, conseguimos trabalhar de casa, os nossos filhos conseguem manter as tarefas escolares, conseguem ter acesso às aulas de música, conseguem fazer os seus treinos. Os adolescentes conseguem manter a ligação ao seu grupo de pares, que é fundamental também para o seu desenvolvimento nesta fase. E queria introduzir aqui um dado muito interessante que foi recolhido aqui num levantamento feito pelo ISPA, a terceira semana de quarentena, portanto a semana passada. 87% das pessoas refere que passou mais horas online do que antes da quarentena. E isto tem a ver, na minha opinião, com a necessidade de realmente nos ligarmos e, apesar de tudo, darmos continuidade às nossas tarefas, à nossa rotina e à nossa vida em geral. Podemos estar confinados e dar continuidade a tudo o resto. Muito bem. Isso... Segunda pergunta. Eu sou mau. Tem que ser Quais assim. as recomendações para as famílias gerirem o uso da tecnologia neste período? As recomendações para as famílias, na minha opinião, assentam em 3 focos. O primeiro é os pais como pilares, ou seja, são os pais que são modelos. Têm que repensar também como é que utilizam a tecnologia e se realmente conseguem, ao longo do seu dia, da sua rotina, introduzir outros momentos, mesmo que estejam em casa em teletrabalho, terão que utilizar mais, mas até que ponto é que introduzem também momentos em que as pessoas estão todas em interação positiva, sem tecnologia, ou seja, o momento do silêncio tecnológico, para estarmos com os outros, falar sobre a situação, sobre o que está a correr bem, como é que tem sido. Os pais também são fundamentais aqui no estipular das regras. Cuidar aqui as questões relacionadas com o telemóvel no período de aulas ou no período de tarefas escolares, à semelhança do que acontece na escola, as crianças e os jovens não devem ter acesso ao telemóvel. Apenas o meio tecnológico é importante para o momento. Terem atenção também às questões e os perigos relacionados com a internet. O segundo foco, na minha opinião, centra-se no equilíbrio mundo virtual versus mundo real. Ou seja, de que maneira que conseguimos ter uma utilização equilibrada no momento em que sabemos à partida que precisamos da tecnologia para enfrentar os desafios, para trabalhar, para estar ligados. Ou seja, que tempo fica para a brincadeira, para o vazio, para pensarmos, para criar outras coisas e para interagir na dinâmica familiar. E o terceiro foco, na minha opinião, são os hábitos saudáveis. Cuidar da questão do sono, valorizar o sono e, sobretudo, tentar isentar a criança e o jovem 1 a 2 horas antes de dormir. Ou seja, evitar as tecnologias neste tempo pela estimulação que induz e também pela interferência nos ritmos circadianos, ou seja, a luz do telemóvel, por exemplo, interfere com o ritmo circadiano e interfere na produção de melatonina, que por sua vez perturba o próprio sono e o desenvolvimento. Portanto, estas questões, na minha opinião, são fundamentais. Muito bem. Pergunta número 3. Fantástico. Depois desta fase de confinamento, de maior ligação à tecnologia, será que vamos assistir a um boom de dependências tecnológicas ou dependências online? Essa é uma questão, Mário, que a comunidade científica e os profissionais e os especialistas já têm investigado, mesmo fora do período de confinamento. Ou seja, a dependência online tem sido uma das áreas mais recentes em termos de estudo e que levanta também algumas questões a esse nível. Tudo vai depender da forma como nós utilizarmos nesta fase. Claro, e é preciso introduzir aqui uma questão pertinente, que é, os nossos filhos estão este período em casa, não sabemos ainda se irão para a escola no terceiro período, se vão ter algum mês de escolaridade efetiva, e de seguida temos mais 3 meses de férias, sensivelmente, ou seja, somando tudo isto, temos um tempo significativo e é um tempo que, se não houver introdução de regras, de tempos, de equilibrar a vida com outras coisas que são prazerosas e importantes para o desenvolvimento, pode introduzir algum tipo de perturbação aqui passado este tempo. Para além do mais, verificou-se recentemente que o uso excessivo introduz alterações cerebrais,
E isto foi comprovado num estudo em Xangai, nas ressonâncias magnéticas, e que atingem essencialmente 3 áreas, relacionam-se com as emoções, a tomada de decisão e o autocontrole. Portanto, tendo em conta todos estes fatores, é importante termos isso em atenção, e deixo aqui um alerta, não só nesta fase de confinamento, mas é uma área que será certamente um desafio para nós pais e para os especialistas que trabalham também com jovens e crianças. Muito bem. 2 minutos para a última pergunta. Embora seja um pouco precoce, mas já pensando na fase do pós-isolamento, quais são os sinais de alerta que os filhos podem exibir e que sejam indicadores de algum tipo de perturbação? Uhum. É uma questão curiosa, porque o que nós estamos a viver é, neste momento, a nossa normalidade. Estar em casa, temos uns horários diferentes. O que era anormal passou a normal. E esta é a Ora, primeira está. questão. Ou Perfeitamente. seja, também temos que nos preparar para depois dar continuidade e termos os horários e termos novamente a rotina, novamente a correria, porque o Covid fez uma coisa que eu acho que foi importante: desacelerou o mundo e desacelerou-nos a nós próprios, para termos a oportunidade de repensar e também para percebermos que ritmos é que temos no nosso dia a dia. Portanto, o que é importante estarmos atentos, obviamente, porque da mesma forma, quando nós voltarmos àquilo que vai passar a ser também diferente, não é? Temos que voltar a readaptar. E então podem surgir, claro, situações de desinteresse e desmotivação, alguma sintomatologia também mais ansiosa ou depressiva decorrente deste período, o desinteresse, irritabilidade ou algum tipo de comportamento agressivo face a situações do dia a dia pelas quais nós já não estávamos preparados, ou já tínhamos desligado um pouco dessa forma de atuar. A ligação à tecnologia, se for excessiva, também requer aqui algum tipo de atenção por parte dos pais. Sinais de alerta podem ser, por exemplo, um espaço mental excessivamente ocupado por atividades ou vontades ou gostos exclusivos por atividades online. Isto pode ser um sinal após este período. A insistência, por exemplo, em ligar-se constantemente, a perda do autocontrole. Portanto, tudo aquilo que pode interferir, no fundo, no desenvolvimento e na rotina da criança e do jovem no dia a dia. E temos que falar também em nós, porque muitas pessoas também aproveitaram este tempo, fizeram coisas que pretendiam fazer e que não tinham tido oportunidade antes, e voltar ao trabalho também requer um ajuste. Ok, é isso mesmo. Alicia, muito obrigado.